Ei, me fala uma coisa, o reino dos céus já chegou ou ele ainda vai chegar? Afinal de contas, por que Jesus fez um sermão no monte e não dentro de uma igreja? Afinal de contas, aonde mora a verdadeira felicidade? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos o início do segundo trimestre de 2022, que tem como título Os Valores do Reino de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem um vídeo novo aqui. Se você for um inscrito, tudo aquilo que eu postar aqui, o YouTube vai lhe avisar. E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, de compartilhar, porque isso é muito importante. Você sabia que cada vez que você curte esse vídeo, o YouTube mostra para 10, 15, 20, 100 pessoas a mais? Então curta ele, porque isso é muito importante para nós. Hoje nós estamos começando um novo trimestre, então vai ser 13 videoaulas, onde nós vamos falar sobre o reino de Deus. Nós vamos focar justamente nos valores do reino de Deus. E a lição de número 1 é justamente sobre o início desse reino. A lição de número 1 tem como título o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. E nós vamos começar lá em Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 12. Hoje nós vamos focar então por que Jesus falou sobre o Sermão do Monte. Quanto tempo durou o Sermão do Monte? Por que ele fez aquele sermão no monte? Por que ele não entrou dentro de uma sinagoga? Por que ele fez justamente dentro de um monte? Afinal de contas, o reino de Deus já chegou ou ele ainda vai chegar? E a felicidade, aonde ela está? Aonde ela mora? É isso que nós vamos observar nessa videoaula aqui. Tópico primeiro, a estrutura do Sermão do Monte. Ponto 1. Por que Sermão do Monte? Presta atenção, para eu entender por que Cristo foi no monte fazer esse sermão, eu tenho que entender algumas coisas. Primeiro, Mateus, ele é um judeu. E ele escreve para quem? Para romanos? Não, ele escreve para judeus. Então, na perspectiva dele, ele vai fazer de tudo para fazer um link. A vida de Cristo com a vida judaica. E aí eu preciso ir para onde? Ir para Deuteronômio, capítulo 11 e o verso de número 29. Olha o que diz o capítulo 11 e o verso de número 29. Deuteronômio 11, verso 29 diz assim: E será que quando o Senhor, teu Deus, te introduzir na terra, grava essa palavra, te introduzir na terra, ou seja, o povo vai entrar na terra. Quando Deus introduzir o povo vai entrar na terra, a qual vocês terão. Então pronunciarás as bênçãos sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então é o seguinte, o que Moisés estava dizendo? Quando Deus introduzir vocês em Canaã, porque Moisés não entra em Canaã, o que vocês vão fazer? Vocês vão pronunciar bênçãos no monte Gerizim e vão anunciar maldição no monte Ebal. Então olha que interessante, quando vocês entrarem, vocês vão vaticinar, vocês vão pronunciar as bênçãos, as bem-aventuranças. Então é por esse motivo que Cristo sobe no monte, porque ele vai introduzir o povo dele a um novo ciclo. Qual é esse ciclo? O seu próprio reino. Porque até então o reino não existia. O reino estava no céu. Mateus 6, verso 9, ele vai dizer isso. Ele chama o reino para essa terra. É por isso que ele diz: Pai, que a tua vontade aconteça aqui como acontece no céu. Porque teu é o reino. Ou seja, Cristo está implementando o reino. E ele agora vai ter súditos nesse reino. Então todo súdito, quando ele entrar no reino, ele precisa ter essa instrução. Porque o reino não é um lugar de tristeza. O reino não é um lugar de depressão. O reino não é um lugar pacato. O reino é um lugar de paz, de amor e de felicidade. É por isso
que as bem-aventuranças enumeradas 9 características, justamente por esse fato. Por isso que chama bem-aventuranças, ou seja, felicidade. É quem pratica aquele tipo de coisa. Então, por que Jesus vai no monte? Porque ele está introduzindo o reino dele aqui nessa terra. E as pessoas vão ser introduzidas no reino. Então, para que você vá no reino, precisa ter essa instrução. Ponto 2, a estrutura do sermão. Olha que interessante. Então, o reino vai ser implantado. E o que Mateus faz? Mateus, ele é judeu. Então, Mateus precisa mostrar para os judeus que esse personagem que ele vai apresentar, que esse reino que está chegando, ele é um reino que as profecias já se cumpriram. E que a chegada desse personagem, Jesus, é o cumprimento de profecias passadas. E ele enumera do capítulo 1 até o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, tá? No seu próprio evangelho, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele enumera 7 profecias que corroboram a chegada desse reino, porque a chegada do reino é como a chegada de Cristo. Então, olha, em Mateus capítulo 1, verso 23, ele fala sobre a profecia do Emanuel. Em Mateus capítulo 2, verso 6, ele fala sobre a profecia de que o Messias nasceria em Belém. Em Mateus capítulo 2 e no verso de número 15, ele fala que o Messias, ele moraria e ele seria chamado do Egito. Na verdade, se você for estudar teologia profunda, não existe uma profecia que fala que Cristo moraria no Egito. Não existe. Fabio, mas lá em Oséias está escrito, porque é essa menção que Mateus nos dá. Na verdade, lá em Oséias não está falando sobre o Messias. Está falando sobre o povo de Israel. Aí Mateus, por ser judeu, presta atenção, ele faz uma midrash, ok? Ele faz uma midrash. Aí tem que entender de cultura judaica, ele faz uma midrash. O que é uma midrash? De forma simples, é uma interpretação de um texto bíblico do Antigo Testamento que ele ajusta na realidade do povo judaico. Então Mateus entendeu, ele fez uma midrashim, ele entendeu que aquela história narrada, contada por Oséias, no capítulo 11, que é um capítulo fantástico, impactante sobre o amor de Deus para com Israel, mesmo Israel lá no Egito, Deus pega Israel para si, ele entende que esse Messias, ele representa quem? O povo de Israel. É essa que é a ideia que ele traz. E aí ele pega o Messias e ele traz o Messias. Ele traz essa história do povo de Israel lá na terra do Egito e ele faz uma conexão com o Messias. Aí no capítulo 2 e no verso 18 ainda de Mateus, ele vai falar sobre aquele genocídio, aquela profecia sobre o choro de Raquel. Porque quando Herodes descobre que o menino não está mais em Belém, em Israel, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Ele manda matar todas as crianças. Aí nós temos a profecia do capítulo 2, o verso número 23, que ele seria chamado Nazareno. Aqui é uma outra dificuldade, porque nenhuma profecia bíblica fala que o Messias seria chamado Nazareno. Aí existem várias interpretações, aí é um estudo à parte, tá? Mas uma coisa que você precisa entender, tudo que Mateus fez foi inspirado pelo Espírito e tem verdade bíblica. Ou seja, não existe uma profecia explícita, clara, que diz o seguinte: o Messias será chamado Nazareno. Mas na Midrash judaica ele fez associação, ele fez link, ele conectou algumas expressões judaicas para esse menino, para o Cristo. E ele foi fazendo as suas conexões, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aí Mateus no capítulo 3, e no verso de número 3, ele vai falar sobre João, o Batista, aquela voz que clama no deserto. Ou seja, ele vai mostrando links do Antigo Testamento que estão se conectando agora, nessa realidade, naquele tempo. E aí ele fecha o capítulo 4
do verso 1 até o verso de número 16, onde ele vai mostrar sobre que Cristo, para implantar o seu reino, que o reino está chegando, ele começa a selecionar pessoas para entrar dentro do seu reino. Ou seja, pessoas que ele vai instruir, porque o seu reino está chegando. Ou seja, ele vai montar uma escola, ele vai montar um grupo de pessoas que vai levar a mensagem do seu reino. Então, essa que é a ideia que Mateus está aqui introduzindo. Ponto de número 3. A quem se destina o Sermão do Monte? Presta atenção. A princípio, é só nós lermos Mateus, capítulo de número 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Querido, presta atenção. Essa frase ela é muito forte. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, sentando-se. Essa daqui é uma visão judaica. É a visão quando o povo de Israel está prestes para entrar na terra prometida. Os judeus, quando leram isso, o que eles se lembraram? Olha, está chegando um novo tempo para nós. Do mesmo jeito que Canaã foi um novo tempo, o reino é um novo tempo. E esse reino, ele está chegado. Esse reino está entre nós. Então, para quem foi destinado o reino? No final do verso 1 diz, e aproximando-se dele os seus discípulos. Presta atenção, a princípio, essas bem-aventuranças passa pelos seus discípulos e vai para a multidão. Ou seja, a princípio passa pelos seus discípulos e chega até a multidão. Então, para quem foi destinado o Monte Sermão? O Monte Sermão é algo evolutivo. Ele passa pelos discípulos e depois ele chega à grande multidão. Por que os seus discípulos chegam perto dele? Presta atenção. O que está sendo implementado? O que está sendo chegado? O reino. E para ter um reino, precisa ter uma estrutura, precisa ter um rei, precisa ter leis, ordem e precisa ter servos, súditos. Então presta atenção, o reino já estava chegado, já tinha um rei, Cristo. Agora ele está selecionando pessoas para estar nesse reino. E qual seria a sua lei? A sua palavra. Então não existe uma estrutura, não existe como um reino crescer se você não instruir pessoas que vão participar desse reino. Então por que os seus discípulos se aproximaram? Para ser instruído, para entrarem no reino. Aprenda essa. Para eu entrar em algo novo, eu preciso passar por uma instrução. Se eu não ser instruído, eu não consigo começar algo novo. Eu só começo algo novo se eu for instruído. Eu vou querer aprender a mexer com dinheiro, mas você sempre foi um quebrado. Nunca teve conhecimento com dinheiro. Pode te dar R$1 milhão. Você vai colocar na poupança e você vai quebrar. Porque dinheiro na poupança empobrece as pessoas. Ou seja, eu não tenho conhecimento com dinheiro. Então eu não sei aonde aplicar. Eu vou abrir uma empresa, mas eu nunca tive um conhecimento empresarial. Você vai quebrar. É algo novo, empresa, para você? Você quebra. Ou seja, para eu entrar em algo novo, eu preciso conhecer, eu preciso aprender. Se você for dar aula de qualquer coisa sem ter domínio, você vai se dar mal. Por quê? Porque você não se preparou. Ou seja, para eu entrar em algo novo, eu preciso me preparar. É essa a ideia aqui do tópico 1º. Tópico 2º, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são bem-aventuranças? Presta atenção. Quantas bem-aventuranças temos na Bíblia? Não são 8, são 9. É só você ver aqui, do verso 3 até o verso 11, são 9. Ó, bem-aventurado, 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 bem-aventurado e bem-aventurado. Sabe por que tem 9? Porque tem 9 frutos, porque tem 9 características do fruto do Espírito. Olha que interessante, tem 9 bem-aventurança, tem 9 dons espirituais, lá em Corinto, tem 9 características do fruto do Espírito. Tudo isso tem uma correlação, tudo isso se entrelaçam. Então, o reino, ele foi implementado. E Cristo agora vai falar sobre 9 características, 9 maneiras
tá? 9 verdades para que eu preciso aprender, para que eu possa desfrutar desse reinado. Então, o que são as bem-aventuranças? A palavra bem-aventurados, na verdade, significa feliz. Então, eu poderia ler esse texto: feliz os pobres de espírito. Então, aqui ele traz o conceito de felicidade. E é tão interessante que eu estava fazendo uma pesquisa mais aprofundada e existe dois termos para grego, para feliz. E Mateus vai usar justamente, olha que interessante, Mateus, ele tem a mente judaica, mas esse texto foi escrito em grego, então isso é muito doido, tá? É muito interessante. Então olha só, ele pega um termo pouco usado para felicidade. Eu vou explicar de forma simples e objetiva. O termo que Mateus pega aqui é uma felicidade que você não consegue ter com seus próprios esforços. Essa felicidade que ele pega aqui, essa palavra, esse termo que ele pega aqui, é uma felicidade quando você contempla aquilo que Deus está fazendo na tua história. Ou seja, é baseado na contemplação e no prazer, na satisfação em fazer alguma coisa para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você arde o seu coração. Então, olha que interessante, eu faço por prazer? Faço. Eu faço porque eu me conecto, sim, mas eu paro e começo a contemplar aquilo que Deus está fazendo na minha própria existência. Você consegue entender que essa felicidade é alguém produzindo em você? E esse alguém não é alguém humano, é alguém divino. Ou seja, você em si próprio não consegue ter a felicidade, não consegue ser feliz. Você precisa estar conectado com uma divindade. Você precisa estar conectado com o Espírito. Você precisa estar conectado com os céus. Quando você está conectado com os céus, então esse texto se encaixa para você. Ponto 2. O reino de Deus e o seu caráter. Presta atenção, o reino de Deus chegou. Quando ele chegou, Fábio? Com o surgimento de Cristo. Quando Cristo chega, o reino chega. Mas, Fábio, eu não estou vendo Cristo reinando. Ele já está reinando. Mas na onde? Se o mundo tem tanta guerra, se o mundo tem tanto ódio, se o mundo tem tanto problema, ele reina aqui dentro. Ele reina aí dentro. Ele reina dentro de nós. Então preste atenção. O reino de Deus, ele é por estágio. O primeiro estágio é aqui dentro. Ele reina dentro de nós. Ele reina dentro dos seus súditos. Vai ter um dia que ele vai reinar presencialmente, onde o rei vai sentar lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém vai ser o lugar dele. E de lá, ele vai governar todo o mundo. Todo o planeta Terra vai ser governado por Jerusalém, por Cristo, onde ele vai mostrar literalmente como se reina de forma justa e aonde tem paz quando um reino de verdade está no absoluto poder. Ou seja, então o reino dos céus, o reino de Cristo, ele tem dois estágios. O primeiro já está implantado, é místico. O segundo vai ser físico, aquilo que nós chamamos de milênio. No milênio, literalmente, ele vai reinar de forma visível. Ponto de número 3, os súditos do reino de Deus. Quem são os seus súditos? Aqueles que ouviram o chamado dele. E quando você ouve o chamado, aí você entra dentro do reino. E esses súditos, eles têm que ter uma característica. E aí eu vou mostrar 9 características para vocês. Quais são? O próprio autor menciona aqui, tá? Quais são as características dele? Por exemplo, tem que ser uma pessoa quebrantada. O arrogante não serve para o reino. Ele tem que ser uma pessoa quebrantada. O choro volta à ideia de uma pessoa sensível, de uma pessoa que tenha sensibilidade pela causa alheia. Tem que ser uma pessoa mansa. Não podemos ter súditos bravos, súditos destemperamentados, que não têm um temperamento equilibrado, que ele perde ele perde muito rápido o desequilíbrio.
Eu preciso estar focado. Eu preciso ser uma pessoa mansa. Eu preciso ter retidão. O que é retidão? Retidão é você fazer as coisas com justiça. É não ter dois pesos e duas medidas. Você trata uma pessoa de uma forma e a outra de uma outra forma. O que tem dinheiro, nossa, meu Deus do céu. O que não tem dinheiro, você não dá mínima para ele. Você só faz as coisas por interesse. Eu vou ajudar aquela pessoa porque aquela pessoa, mais para frente, ele pode me devolver algo em troca. Não, tá errado. A retidão, o reto, que faz com justiça, ele não faz pensando em receber. Ele não faz por dois pesos e por duas medidas. Uma outra característica das pessoas que estão no reino é a misericórdia. É ele pensar, eu vou usar essa expressão, é pensar com o coração. É agir com o coração. Ou seja, é quando ele faz uma associação, quando ele olha para o outro e a dor do outro entra em você. E é como se você estivesse vivendo a dor do próximo. É inaceitável pessoas que estão no reino e não ter essa sensibilidade. Não se importar com a dor alheia. É como uma parábola do bom samaritano. Os religiosos passaram. Os religiosos não deram a mínima para ele. Às vezes tem pessoas dentro da nossa própria comunidade e nós agimos como os religiosos, porque nós não percebemos, porque nós não perguntamos, porque nós não nos importamos com ele. Então é inadmissível um seguidor do reino, que está entrando no reino, ele não desenvolver a misericórdia, a pureza de coração. Quantas pessoas dentro que entraram no reino e ele levanta de manhã e ele pensa o seguinte: quem que eu vou furar o olho hoje? Quem eu vou passar a perna hoje? Ele levanta alguém pensando como que eu vou furar os olhos de alguém. É uma pessoa de coração má. É uma pessoa que não sabe perdoar. São pessoas que não têm a capacidade de perceber que estão numa rota errada e que ele só maquina o mal. O coração dele, a mente dele é 24 horas tentando prejudicar alguém. Uma outra característica de quem está no reino são os pacificadores. Chegam aquelas pessoas que gostam de uma briga. Dentro da igreja, o cara compra briga com todo mundo, com o pastor, com os líderes. Se ele é líder, ele compra briga com os outros líderes. Ele não pacifica. Ele não é um pacificador. Ele sempre vai colocar fogo na lenha. Ele sempre coloca lenha na fogueira, na verdade. Ou seja, o fogo está lá, está se apagando, ele coloca lenha. Ele sempre joga alguma coisa para que aquela fogueira cresça mais. Não, nós somos pacificadores. Uma outra característica do reino é você ser perseguido. Ou seja, alguém que está no reino e não é perseguido, alguma coisa está equivocada. Nós precisamos sofrer por causa do reino dos céus. O que acontece é o seguinte: eu já vi muitas pessoas dizerem que estão sendo perseguidas na igreja, na verdade, eles que estão fazendo motim. Eles que estão levantando contra pastor, contra a liderança. Aí a liderança toma uma atitude contra eles, aí eles, em nome da fé, dizem que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. Pera aí, você está sendo perseguido por causa da sua idiotice. Você está sendo perseguido pela sua falta de sensibilidade. Não é por causa de Cristo. Você está sendo perseguido porque você levantou contra um sistema, talvez. Você está sendo perseguido porque você levantou contra uma liderança. Certa essa liderança. Tá? Talvez essa liderança está até certa. Você se levantou contra ela, aí você diz que está sendo perseguido. Pera aí. Então a Bíblia diz de forma muito categórica, lá no verso de número 11, olha que como ele termina: disserem todo mal contra vós por minha causa. Cristo deixa muito bem claro, é por minha causa, é pelos meus ensinamentos. Então os súditos precisam ter essa visão. Tópico terceiro, somos bem-aventurados. Ponto 1, a beatitude na vida dos salvos. O que é uma beatitude? A beatitude é um estado de permanência, de perfeita satisfação, quando você completa, ou quando você está visualizando o belo.
Trocando em miúdos, o que é uma beatitude? É o estado perfeito quando você cumpre todas essas 9 características, você atingiu esse estado de beatitude. Porque vamos ser sinceros, eu não atingi esse estado de beatitude. É por isso que a Igreja Católica, quando vai canonizar alguém, aquela pessoa, eles chamam, ele atingiu um estado de beatificação. É um estado pleno e absoluto. Vamos ser sinceros. Será que nós conseguimos ser pobres de espírito plenamente? Será que nós choramos por aqueles que sofrem? Será que nós somos mansos? Será que realmente nós temos sede de justiça? Não é justiça política. A ideia não é essa, tá bom? Será que nós somos misericordiosos, limpos realmente de coração? Será que hoje não desceu uma maldade aqui no meu coração? Então, espera um pouquinho. Nós não estamos falando de perfeição. Nós estamos falando aqui de pessoas que estão comprometidas em tornar isso uma realidade. Uma hora ou outra a gente vai falhar, mas eu não posso permanecer no erro. Eu preciso levantar-me e pensar, eu preciso fazer diferente agora. Eu vou fazer diferente agora. Então, muito cuidado com essa palavra beatitude, porque a beatitude traz a ideia de estado permanente de algo perfeito. E essa não é a ideia. A ideia aqui não é de perfeição absoluta, mas é de construção contínua. Vou repetir, não é de estado perfeito absoluto, mas é de construção contínua. Eu sempre vou construindo algo novo. Ponto número 2, a prova de que Cristo é bem-aventurado. Querido, presta atenção. Como eu consigo a felicidade? Aonde a felicidade mora? A felicidade mora no dinheiro? Não. A felicidade mora na ambição? Não. A felicidade mora no poder? Não. Aonde mora a felicidade? Quando eu leio para as bem-aventuranças, a felicidade mora em cumprir os preceitos do reino. Quando eu cumpro os princípios do reino, eu passo a ser feliz. Então eu entendo algumas coisas, que felicidade não é ausência de guerra, felicidade não é ausência de problema, felicidade não é ausência do caos, mas felicidade é ter a consciência que você está cumprindo o seu propósito, e quando você cumpre o seu propósito, você está sendo feliz. Ou seja, é incapaz de você alcançar a felicidade e se você não estiver dentro do seu propósito. Então, se eu conheço o meu propósito e eu estou cumprindo o meu propósito, por causa do meu propósito, eu estou chorando às vezes, eu estou sofrendo às vezes, eu não fico no sofrimento. Ou seja, eu passo por um estado de sofrimento. Eu choro às vezes eu luto por justiça. Quando eu estou cumprindo o meu propósito, então eu estou encontrando a minha felicidade, ou eu estou sendo feliz. E quando eu estou sendo feliz, eu estou me conectando com aquele que produz felicidade dentro de mim. Porque a felicidade não é um encontro baseado em mim mesmo. É quando eu cumpro o propósito, dito que alguém me deu esse propósito. E que no nosso caso, é quando eu cumpro o propósito de Deus. Quando eu cumpro o propósito de Deus na minha vida, então eu começo a ser uma pessoa realizada e uma pessoa feliz. Não uma pessoa perfeita, mas uma pessoa feliz. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E eu te espero semana que vem, querendo Deus.